Futebol TV aqui para a gente falar de Flamengo, é isso mesmo, protesto no CT e um Flamengo que começa mais um ano com dificuldades. O que é que está acontecendo com o Mengão? O Flamengo está na Libertadores, faltam 2 jogos para terminar a primeira fase e o Flamengo está numa situação que ninguém esperava. Para falar de Flamengo, chega aí Marcos, conte um pouquinho para a gente qual que é a situação do Flamengo de momento. Algumas pessoas já falam em crise no Flamengo, será que tem crise, será que não tem? O Marcos vai explicar um pouquinho pra gente sobre isso. E vamos falar sobre o Flamengo, né? E falando sobre o Flamengo, será que existe crise, será que não? Para entendermos isso, nós vamos primeiro entender como que o Flamengo chegou a este ponto, né? O Flamengo que iniciou o ano muito bem, fez um campeonato carioca fora da curva, nadou de braçada, né? O time chegou a tomar apenas um gol, e isso foi quando o Sub-20 precisou atuar, porque o time principal estava em pré-temporada nos Estados Unidos. O Flamengo ele estreia no Brasileirão, apesar de uma vitória não convincente, mas estreou bem vencendo fora de casa e estreou com um resultado consideravelmente bom por ser um empate fora de casa, né, na Libertadores. Quando que a crise ela começa a acontecer no Flamengo, né? No jogo contra o Palmeiras, o Tite ele optou por poupar alguns dos seus principais jogadores. Naquela ocasião ele poupou Pedro e De La Cruz, né? Poupou contra um time que é candidato também ao Campeonato Brasileiro e que vai brigar com o Flamengo nas cabeças dos grandes títulos, né? Naquele jogo o Flamengo empatou, né? Mas ao decorrer da partida o Tite chegou a colocar esses jogadores, né, que subiram o nível do time na partida. E ficou nítido que se os dois estivessem em campo, o resultado poderia ter sido diferente, né? No jogo seguinte, foi um jogo de Libertadores, o Flamengo vai jogar contra o Bolívar, na Bolívia, na altitude de La Paz, e o time perde também, e perde com o Tite tendo a mesma postura. Ele não levou alguns jogadores, né? Acabou poupando alguns jogadores alegando desgaste, né? Diz que poderia haver um risco de lesão, e ele perde esse jogo seguido. Do Palmeiras em diante, o Flamengo ele acumulou 6 jogos em que perdeu 3, empatou 2 e venceu apenas 1, né? Com isso, a torcida começou a pressionar o Tite e o time, né? Depois que ele teve a opção, depois que ele optou por poupar jogadores e não vencer esses jogos importantes, hoje o Flamengo está numa situação difícil na Libertadores, e o brasileiro está começando agora, mas também já perdeu alguns pontos que poderia ter somado nesse início de campeonato, né? Tendo em vista que no meio do ano tem Copa América, o time com certeza será desfalcado. E foi assim que chegamos a esse ponto, né? Quando um time do tamanho do Flamengo, do time com o tamanho da torcida que tem, quando você engata 6 jogos seguidos com resultados ruins, é normal que a torcida comece, né, a pressionar. Ao meu ver, eu não consigo ainda ver uma crise instalada no time do Flamengo, no clube, né, no Flamengo. Por quê? Apesar da sequência ruim de jogos, né, é a 3ª derrota do Tite no ano, né? O Flamengo que ainda vai ter 2 jogos nessa Libertadores dentro de casa, e o grupo está completamente aberto, todo mundo ali ainda tem um pouco de chance de passar, né? E também vale lembrar que o Tite agora, por lesão e não mais por opção de poupar, ele não está podendo contar com Arrascaeta e Pulgar, né? O time que baixou o rendimento depois daquele jogo contra o Palmeiras, o time baixou muito o rendimento e se dá muito por conta de não poder contar com esses jogadores, né? Então precisa resolver esse problema de lesão, trazer esses jogadores de volta do DM, botar esses jogadores para jogar, pedir um pouco de paciência à torcida e resolver nesses grandes jogos, né? Esses 2 agora dentro de casa na Libertadores, que serão decisivos para a classificação ou não do time. Consequentemente, ou instalar uma crise no time ou resolver.